Fala pessoal, tudo bem? Algumas semanas atrás eu discuti um caso no Instagram de uma paciente que chegou com dor cervical e um quadro hiperálgico agudo e incapacidade. Então a gente vai elencar aqui uma pessoa com dor cervical, um quadro agudo mais incapacidade. Ou seja, o bom e velho pescoço travado. Ela estava com os sintomas há menos de 2 semanas e não tinha nenhum histórico, ou não tinha nenhum sintoma irradiado para os braços, nem para a cintura escapular. Era um sintoma bem localizado no pescoço, com eventualmente alguma irradiação para a cabeça, com uma história bem compatível com uma dor cervicogênica, né? Uma cefaleia cervicogênica. Uma das coisas que a gente precisa pensar dentro desse caso, dentro desse contexto, é a relação temporal, quando os sintomas começaram, para a gente tentar entender de maneira precisa se essa paciente ela se encontra num quadro agudo, subagudo ou crônico, porque isso pode variar na medida em que a gente precisa escolher as melhores ferramentas para serem tratadas, para aplicar, e isso muda conforme o tempo, sendo que o exercício e a terapia manual sempre são as melhores ferramentas recomendadas para a nossa prática fisioterapêutica e osteopática para pessoas com dor cervical inespecífica. Então, é uma dor cervical inespecífica. Uma outra informação importante que a gente precisa coletar é onde estão os sintomas. Se os sintomas eles estão bem localizados na região cervical, se eles irradiam para a cabeça, se porventura eles podem irradiar para o braço e serem caracterizados com uma cervicobraquialgia por conta de uma radiculopatia ou por outras alterações funcionais e até mesmo patológicas que possam imitar uma radiculopatia, né? E muitas vezes quando a gente se depara diante de um quadro desse, a gente precisa descartar as bandeiras vermelhas, tá bem? Então, depois disso, a gente vai também para um outro caminhozinho, que é o caminhozinho do como. Como esses sintomas surgiram? Se eles foram decorrentes de uma noite mal dormida, de um trauma, uma batida de um carro, por exemplo, um acidente automobilístico, uma queda, muitos fatores podem desencadear dor. E aí a gente vai poder associar com alterações estruturais diretas, como fratura ou outros tipos de alterações, mas também pode ser como foi o caso dessa paciente após um evento de estresse. Então foi após um evento de estresse, ou seja, ela teve um alto pico psicossomático. E esse é o maior fator de risco para dor cervical, que são as dores de origem psicossomática, nas relações principalmente do estresse e da ansiedade, como um fator gerador, e isso é uma das coisas que torna uma dor cervical de ordem inespecífica, porque a gente não consegue identificar um fator, né? um evento gerador traumático com uma alteração, uma doença, uma lesão, que possa ser vista através de um exame ou pela história daquele paciente. Dentro dessa lógica, com o input psicossomático, a gente vai pensar sempre no modelo biopsicossocial, onde a gente vai estabelecer uma relação de raciocínio clínico com o corpo, com a psique e com os hábitos. Num caso de uma paciente com dor cervical inespecífica aguda, uma das coisas mais importantes que a gente precisa aplicar nessa paciente são as condutas de terapia manual. São as abordagens articulares, as abordagens manipulativas, sejam elas de mobilização articular ou até mesmo com manobras de alta velocidade e baixa amplitude.
E aí a gente precisa lançar mão de ferramentas que nos deem uma noção de quantidade e qualidade de movimento articular. Sejam eles de ordem global, rotações, flexões, inclinações, ou até mesmo movimentos ou testes específicos que nós aplicamos, como por exemplo o teste de flexão máxima, que é onde a gente leva o nosso paciente em flexão máxima de forma passiva e a gente leva ele em rotação para um lado para o outro e a gente consegue avaliar com uma boa acurácia a mobilidade da coluna cervical alta, C2, C1 e C0, né, a base do osso occipital. E a avaliação artrocinemática, através de testes que a gente aplica rotações, deslizamentos, translações em segmentos vertebrais, procurando avaliar, como já falei, qualidade de movimento, quantidade e qualidade, né? O quanto que essa articulação se movimenta para um lado para o outro e qual é a qualidade, como que ela se desloca, se elas precisam colocar mais força para ela atingir o máximo de amplitude dela, comparado sempre com o outro lado. E aí eu vou caracterizar uma disfunção articular, se ela vai existir ou não. E uma outra variável que nós precisamos avaliar é a qualidade miofacial, a qualidade dos tecidos do pescoço, qualidade de tensão dos músculos do pescoço, sejam eles músculos superficiais, que fazem as grandes alavancas de movimento, principalmente esternocleidomastoide e trapézio, ou os músculos mais profundos dos cervicais, como os escalenos, longo do pescoço, músculos anteriores e posteriores, que vão ditar principalmente a estabilidade desse pescoço. Quando a gente estabelece uma relação sobre o corpo, de raciocínio clínico, de unidade funcional vertebral, eu preciso sempre lembrar das relações de efeito, seja das disfunções ou do tratamento, no que diz respeito à neurofisiologia. Lembrando que as técnicas articulares aplicadas na coluna vertebral, elas têm por objetivo obter resultados neurofisiológicos e não biomecânicos. Já tem alguns estudos que sugerem que quando uma articulação ela não funciona bem, eu posso ter um aumento de espasmo muscular ou um aumento de sensibilidade local, né? Ou seja, a partir do mau funcionamento da articulação, o sistema miofacial ele pode ficar inibido ou espasmado, dolorido, aquilo que muitas vezes os pacientes chegam para nós dizendo que eles estão se sentindo contraturados e a região está dolorida. E a região também fica com um aumento de sensibilidade local, onde tudo que a gente toca gera dor, né? Ou seja, tem um mecanismo nociceptivo periférico, ou pode ser até mesmo uma relação, por exemplo, com a alodínia, onde a gente toca ou deveria tocar na estrutura e não doer e ela dói, né? Logicamente a gente vai precisar aprofundar muito mais o estudo da dor desse paciente, mas de uma forma sumária para a gente estabelecer um raciocínio clínico inicial já é interessante. Ou seja, muitas vezes se eu atuar sobre o sistema miofacial, tratando ele com liberações miofaciais ou com manipulação miofacial, esse paciente ele pode não melhorar ou ele inclusive pode piorar. Porque se eu for tratar o conjunto de espasmo muscular que está sendo gerado por uma reação do sistema nervoso central a partir do mau funcionamento da articulação, o próprio sistema nervoso central pode interpretar que o estímulo, a quantidade de estímulo de tensão para aquele segmento muscular não está sendo suficiente e ele tende a aumentar o estímulo, seja de dor ou de tensão sobre as estruturas contráteis. E é por isso que eu preciso, quase como uma regra, avaliar num primeiro momento sempre a qualidade articular nos casos de dor cervical inespecíficas agudas. Ou seja, eu posso ou devo tratar primeiro a articulação, depois tratar o miofacial e depois chegar a uma abordagem de equilíbrio ou de educação e dor, educação e saúde para ajudar nos quadros de sensibilidade local. O que eu acabei de mostrar para vocês aqui foi um raciocínio clínico, um passo a passo do caso que eu trouxe aqui há uns dias atrás, como eu já falei no Instagram, onde a paciente ela me procurou com um quadro de dor cervical aguda. Naquele período do Natal e Ano Novo eu não conseguia atender ela
ela acabou procurando o serviço de uma massagista que fez a manipulação nos tecidos, o que elas são treinadas para serem feitos, mas a paciente piorou. E uma das hipóteses foi exatamente essa, porque a paciente ela tinha uma disfunção de coluna cervical alta, principalmente relacionado com C0, C1 e C2, e ela tinha um histórico de trauma cervical por um chicote de 2, 3 anos atrás, que até então ninguém tinha tratado, né? O whiplash, ou chicote cervical, ele pode trazer um grande mau funcionamento para a coluna cervical alta e que em algum momento isso vai ser repercutido. Eu diagnostiquei principalmente com aquele teste de flexão máximo, onde um lado tinha uma amplitude e qualidade maior e melhor do que o outro. E depois eu tratei a coluna cervical alta com técnicas diretas de alta velocidade e baixa amplitude, técnicas manipulativas. E depois eu acabei realizando uma abordagem de manipulação dos tecidos miofaciais locais, principalmente para diminuição da tensão e melhora do conforto da incapacidade física, da incapacidade funcional, o que alguns estudos já mostram. E depois a gente educou, reforçou a importância dos hábitos, principalmente com relação ao exercício. Dei alguns exercícios de retração, flexão cervical profunda para ela fazer nos próximos dias e sugeri para que ela desse uma olhada nos aspectos psicossomáticos, principalmente se introduzindo no hábito de meditar ou de realizar uma prática de mindfulness como o yoga, principalmente porque o input dela, a entrada dela, foi psicossomática a partir de um grande evento de estresse e ansiedade. Essa é uma forma de a gente atuar clinicamente num paciente com dor cervical inespecífica aguda, dentro do que nós chamamos do modelo biopsicossocial, respeitando aquilo que a prática baseada em evidências nos orienta, melhor evidência atual, expertise do clínico e as preferências do paciente. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Se você aqui não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal do YouTube, curta a página, curta aqui o canal, manda para alguns colegas, porque esse raciocínio clínico, esse mapa aqui, ele pode ser útil também para potencializar a prática clínica de vários colegas e assim a gente alavancar a nossa profissão. Até o próximo vídeo.